Bem, vamos começar? Já são 9h02, daí o pessoal que for chegando, a gente vai, então, abrindo a passagem aqui. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo muito quieto, Bom ninguém dia, quer falar professor. nada. Bom dia! Agora eu vou poder assistir as aulas. Eu estava trabalhando É, no período da manhã. Eu trabalho no Rocio e daí, como tá com falta de funcionário, eu trabalho no setor de hemodiálise. Então, tá cheio de UTI Covid ali, tá difícil. é mesmo? É, tá uma loucura. Mas agora conseguiu mudar. Então, agora já mudei meu horário normal, agora eu vou poder assistir as aulas. Ah, beleza. Por um acaso, vocês não estão precisando de estagiário lá, não? No Rocio, É, eu acho que eles pegam mais estagiário da Positivo, mas faz tempo que eu não vejo estagiário lá, não. Na verdade, a gente está com uma menina lá, eu não sei em que setor, mas eu sei que tem. Então, eles estão fornecendo sim. Só que se tivesse mais, eu agradeceria, né? Quanto mais vaga tiver, melhor para gente. Para todos nós, né? É até bom para o hospital. Eu acho que eu vou conseguir o e-mail da gerência do hospital lá. Aí eu te passo. Ah, se fizesse favor, eu agradeço. Eu faço sim, tá bom? Então, tá. Vou conseguir. E se tiver mais alguém aqui que trabalhe em algum outro lugar e souber que tem vaga e quiser avisar, nós estamos agradecendo muito. Até porque daqui a pouco são vocês também, né? Ah, com certeza. Então, se alguém aqui tiver alguma coisa e quiser me avisar, eu agradeço. Beleza? Beleza. Bom, vamos começar então? Já tem 9 pessoas. A Artemis falou bom dia, então. Bom dia para todos, né? E vamos começar. Hoje a gente vai falar de alguns termos que eu dei uma passadinha nas aulas passadas. A gente vai falar um pouquinho mais a fundo. E vamos falar de alguns termos que são comuns na farmacotécnica. Bom dia, Cida. E que vocês vão ouvir às vezes, então é bom que vocês já comecem a ter o contato para vocês já começarem a entender um pouquinho o que são esses termos. Então, deixa eu colocar direito aqui. Vocês estão conseguindo ver essa apresentação aqui? Aparece para vocês? Tá entrando. Beleza. Apareceu agora? Sim. Beleza. Tá, então, duas coisas que a gente vai falar. Primeiro, que tipo de medicamento que a gente pode manipular, e na segunda parte, esses termos. Vou ter que parar um pouquinho para abrir lá que chegou alguém. Tá, então, em relação a esses termos, ao que a gente pode manipular, pergunto para vocês, o que vocês acham que a farmácia de manipulação pode fazer de medicamento? Quem pode me falar? Se vocês forem lá com uma prescrição de a prescrição da forma certa, né, de qualquer medicamento que tem numa farmácia de dispensação, será que a farmácia vai fazer? Ai, eu acho que pode manipular tudo, ou tô errada? Não, tá certa. Na verdade, pode. Na verdade, o que acontece é o seguinte: basicamente, tudo que tem numa farmácia de dispensação, a gente pode, né, numa farmácia de manipulação, manipular. Algumas coisas não são manipuladas porque ou tem algum processo que é muito difícil, que é um processo que só a indústria consegue fazer mesmo. Às vezes tem alguma matéria-prima que a farmácia vai comprar e daí
quando ela vê o preço, ela fazendo os cálculos, ela vê que financeiramente não compensa, que fica mais caro manipular do que comprar o medicamento pronto. Daí as farmácias também não fazem, mas elas podem fazer. Professor, Basicamente tudo. essas pomadas que são para as caras, que é bem caro, dá para manipular? Dá sim. Dá. Sim, porque na verdade não tem nada de muito diferente. É uma base, né, de uma base semissólida, uma pomada, ou tem algumas que são em creme também, né? E é o óleo de girassol. Basicamente é isso. Então, é só você fazer uma base já que seja adequada para isso e adicionar o óleo de girassol. Não sei se para a farmácia de manipulação compensa financeiramente. Como eu falei, né? Tem algumas coisas que acabam sendo mais baratas a comprar o produto pronto do que mandar manipular, porque a matéria-prima, quando a farmácia vai comprar, pode ser muito cara. Mas, de uma forma geral, sim. Então, se você quiser, por exemplo, uma pomada de escara, é só você pedir para o médico fazer a prescrição com o princípio ativo, né? Então, o óleo de girassol e base. Então, ele só tem que adaptar a prescrição para mandar fazer. E daí ver se as farmácias fazem e se vale a pena. Mas, de uma forma geral, sim, daria para fazer. Tá? Tá, então dá para fazer tudo que uma farmácia de dispensação vende. Uma boa parte dos produtos ficam mais baratos, isso é uma vantagem para a farmácia de manipulação. Alguns ficam mais caros, então a farmácia geralmente deixa de oferecer porque não vale a pena, né? As próprias pessoas, quando forem comprar e fizerem uma pesquisa, elas vão ver que sai mais barato comprar na farmácia de dispensação. Então, para a farmácia de manipulação não vale a pena. Mas será que tem mais alguma coisa que seja, digamos assim, um diferencial para a farmácia de manipulação, para que ela consiga sobreviver sem precisar ficar fazendo concorrência com as farmácias de dispensação em todos os produtos? Será que tem mais alguma coisa que seja um diferencial? Então, aí que a gente entra nessas diferenças. A primeira delas é aquele tipo de medicamento que eu já comentei lá não me lembro se na primeira ou na segunda aula, mas o medicamento órfão, né, que é aquele medicamento que a indústria farmacêutica não produz mais, porque para a indústria farmacêutica, a questão econômica da indústria farmacêutica é dizer assim, não, é muito barato, diferente da farmácia de manipulação, que, né, deixa de manipular alguns produtos porque é muito caro e a concorrência com a dispensação vai ganhar sempre a dispensação. Já na indústria, às vezes eles deixam de produzir alguns medicamentos porque é muito barato. Vocês devem ter visto nos últimos tempos e deve estar vendo nesses últimos tempos que muito medicamento está saindo fora do mercado. E uma boa parte desses medicamentos são aqueles medicamentos mais baratos mesmo. Por quê? Porque a indústria simplesmente não quer mais fazer produto barato. Se eles podem fazer produtos que são mais caros e ter um lucro maior, para que eles vão continuar pagando um monte de funcionários, gastando energia, gastando um monte de água, gastando com equipamentos, né? Botar esses equipamentos para funcionar, para de repente ter um lucro muito pequeno. Infelizmente, a indústria farmacêutica, não sei se vocês sabem, é a segunda mais poderosa do mundo. A primeira indústria mais poderosa do mundo é a indústria de armas e a segunda é a farmacêutica. Então, o que acontece? Já faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, que a indústria farmacêutica pouco se preocupa com as pessoas. Eles se preocupam, sim, com o lucro, se preocupam com a questão financeira, né? Mas, infelizmente, a saúde das pessoas fica em segundo plano. Tanto é que, até hoje, a gente não tem medicamentos que acabem com certas doenças, como, por exemplo,
isso é uma opinião minha, mas eu tenho quase que uma certeza absoluta do que eu estou falando. Por que que a gente não tem, por exemplo, até hoje um medicamento que cure o diabetes? Porque é mais vantajoso vender a medicação. Claro, pela vida inteira, né? O professor, a gente sempre ouve, que nem eu já ouvi que É, tem doenças, tipo a AIDS, o câncer, que pode até ter sido descoberta a cura, só que a indústria farmacêutica foi lá e eliminou, tipo assim, eliminou. Ah, mas isso é uma história que se fala e a gente sabe que em alguns casos, pelo menos, isso é verdade. Não vou dizer que em todos os casos, mas em alguns casos a gente sabe que é verdade, que existe uma cura, porém a cura é um gasto, né, que a pessoa vai ter uma vez na vida e fica curada. Enquanto existe a possibilidade de fazer um tratamento para a vida inteira. Então, quanto que uma pessoa não gasta durante a vida dela para manter seu nível de glicose no nível aceitável, né? Ela se utiliza de um monte de medicamentos todos os dias pela vida inteira. Então, isso é um lucro para a indústria. Já se, mesmo que cobre-se caro, né, um medicamento que acabe com diabetes, vai ser uma vez só. A pessoa tomou, ficou curada, né, e nunca mais vai precisar dar dinheiro para a indústria. Então, por que matar a galinha dos ovos de ouro, né? Deixa eu abrir lá que chegou alguém. Por que acabar com um lucro que é garantido, né? Então, a gente sabe que a indústria pensa dessa forma. Tem um medicamento agora que foi aprovado pela Anvisa que custa 12 milhões. Não sei se vocês viram. Ele acabou de ser aprovado. Alguém ouviu falar disso? Então, deixa eu só colocar aqui. Esse medicamento custa 12 milhões. E a indústria quer que você pague 12 milhões. Está pouco se importando se você tem esse dinheiro, se você não tem esse dinheiro. Vire-se, né? Então, existe essa questão dos medicamentos órfãos, então são aqueles medicamentos que a indústria simplesmente não vamos mais fabricar. E tem alguns casos que todas as indústrias que fabricavam aquele medicamento com aquele princípio ativo abandonaram simplesmente e ninguém quis saber. E então ninguém mais produz. Aí é um nicho de mercado para a farmácia de manipulação, porque as pessoas que necessitam daquele produto continuam existindo, só o produto que deixa de existir. Então, o que, que a farmácia de manipulação pode fazer? Ela pode se especializar nesse tipo de produto, pode criar um nicho de mercado. Então, a, a farmácia de manipulação, ela continua conseguindo comprar a matéria-prima, porque a matéria-prima continua a existir, ela consegue comprar numa quantidade pequena, né? Então, ela consegue produzir, ter o seu lucro, trazer o benefício para o paciente e, né, ter um diferencial na sua farmácia. Então, está se tornando mais comum esse tipo de serviço prestado pelas farmácias de manipulação. A indústria não fabrica, então vamos nós fabricar, vamos comunicar as pessoas que utilizam esse medicamento de alguma forma, para que eles saibam que eles não estão abandonados, que eles são órfãos da indústria, mas não são órfãos da farmácia de manipulação. Vamos continuar manipulando para eles e eles ficam bem, né? Tem o seu medicamento, ficam tranquilos. A gente tem o nosso cliente, tem o nosso lucro e pronto. Tá tudo certo. Tranquilo essa questão do medicamento órfão, o que, que ele é, né? Então, por que a farmácia pode ter um diferencial com esse tipo de medicamento? sim. Alguma dúvida? Não? Tá bom. Outro tipo de medicamento que é bastante comum
a farmácia criar um nicho. Existe um medicamento que a gente fala medicamento de uso off-label. O que é esse medicamento de uso off-label? É um medicamento que está já no mercado, é um medicamento que tem lá na bula. Ai, não pedi nada, tá louco? Celular falando sozinho. Então, é aquele medicamento que já tem o seu uso consagrado, né? Já tem na própria bula as indicações e que, por algum motivo, os médicos começam a utilizar para uma outra indicação que não está na bula. Então, até a gente está vendo o caso da cloroquina agora, que se vocês forem procurar lá na bula, o que a gente vai ver? Indicação. A indicação é para malária, né? Indicação para lúpus. E agora ele está sendo utilizado para um segundo uso, né? No caso, um terceiro uso, que é o uso no combate ao Covid. Se funciona ou não funciona, não sei, né? Não cabe a gente aqui a discutir, mas ele está sendo indicado para um uso que não estava descrito na bula, que é o tratamento da Covid. Então, esse é um chamado uso off-label, é um uso é um segundo uso para esse medicamento. Então, vários casos na literatura a gente vai encontrar de medicamento com uso off-label, que depois, com o passar do tempo, esse uso, que era um uso, digamos, não oficial, acaba sendo avaliado e passa a ser um uso oficial mais tarde. Então, se vocês forem ver, eu coloquei até 2 exemplos aqui. A sertralina, ela inicialmente foi criada e desenvolvida para tratamento de depressão. E, com o passar do tempo, começaram a perceber que quem utilizava a sertralina acabava por ter uma diminuição no peso corporal. Então, começaram a utilizar essa sertralina para tratamento de obesidade. Então, inicialmente, quando foi lançado, tinha lá na bula sertralina, uso indicado para tratamento de depressão, tal, tá? E os médicos começaram a indicar para obesidade. E, em alguns casos, também para ejaculação precoce. Aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, o uso dele passou a ser mais para obesidade do que para depressão. A própria indústria fez uma avaliação e, com o passar do tempo, foi retirando da bula a indicação de depressão e passou a indicar só para obesidade. Então, hoje, se vocês forem pegar a bula de sertralina, vai estar indicado para tratamento de obesidade. Então, inicialmente, quando ela foi lançada, o uso do fármaco era para depressão. Passou a ser usado de uma forma off-label para obesidade. Passando mais tempo, a obesidade passou a ser a indicação principal, tá? Então, durante o tempo que ele era utilizado para obesidade, mas não constava isso na bula, a gente falava que esse medicamento estava sendo utilizado de forma off-label, tá? Finasterida também aconteceu a mesma coisa. Ela foi lançada, então, quando ela foi lançada no mercado, era para utilização em hiperplasia prostática. Então, próstata aumenta de tamanho, a finasterida agia ali, diminuindo o tamanho da próstata. As pessoas que começaram a utilizar, começaram a perceber um efeito secundário do medicamento. O crescimento de pelo e cabelo. Aí os médicos começaram a prescrever a finasterida, que na bula dizia que era para hiperplasia prostática, começaram a indicar a finasterida para crescimento capilar. Hoje a gente tem, então, na verdade, as duas utilizações, né? Você tem uma concentração
para crescimento de cabelo e outra concentração para hiperplasia prostática. Então, os dois estão na bula, e hoje o segundo uso que a gente tinha para queda de cabelo, para crescimento de cabelo, na verdade, que era off-label, deixou de ser off-label. E tem vários medicamentos que são assim. Viagra, por exemplo, ele foi lançado no mercado, ele foi desenvolvido e lançado no mercado para problemas cardíacos. Com o passar do tempo, começaram a mudar a utilização dele, tanto que hoje, se você for ver, você até encontra alguma coisa nas bulas falando da utilização dele para problemas cardíacos, tanto que é indicado para mulheres e tudo mais, porém, o foco principal dele acabou mudando, mas de início também, enquanto ele era utilizado só para problemas cardíacos, o segundo uso dele era um uso off-label. Ficou claro isso? Sim. Ficou? Beleza. Então, para a farmácia, o que isso pode trazer de vantagens, né? Essa viabilização do uso off-label. Quando o medicamento ainda está sendo indicado lá para uma determinada doença, existe uma segunda utilização off-label, né? Nem sempre as concentrações são as mesmas. De repente, no caso da finasterida, né, existia uma concentração que era utilizada, aonde ocorria crescimento de cabelo, e uma segunda concentração utilizada que não trazia esse benefício do crescimento capilar. Então, às vezes, a concentração pode ser diferente, a concentração ideal, né, ela pode ser diferente daquela concentração que você tem no medicamento industrializado. Aí, o médico pode mandar manipular com a prescrição mais adequada, com a concentração mais adequada, né? Diferente, às vezes, daquela concentração que tem no medicamento industrializado. Outro tipo de fármaco que pode ser um diferencial para a farmácia de manipulação são aqueles fármacos que a gente chama de potentes ou fármacos perigosos. São aqueles que podem apresentar riscos graves, né, e altos, tóxicos, na sua utilização. Então, a gente pode dizer que existem substâncias que, se não forem utilizadas na concentração ideal para a pessoa, elas podem trazer algum tipo de problema. Então, imaginem assim, a gente tem um medicamento industrializado que tem uma certa concentração, ou eu tenho 2, 3 medicamentos... Opa! Droga. 2, 3 medicamentos diferentes, em concentrações diferentes, mas que para o paciente talvez nenhuma daquelas concentrações seja mais adequada. E caso ele utilize alguma daquelas concentrações que tem no mercado, ele pode, de repente, ter problemas. Vamos pegar, por exemplo, o Eutirox. Quem trabalha em farmácia sabe que o Eutirox tem várias concentrações diferentes, não tem? E ninguém lembra? Alguém lembra? Tem sim, professor. 25, 50, 100. Então, começa desde 12,5? Uhum. Então, 12,5, 25, 50, 75, 82, não tem? 100? 88. 88? Uhum. Então, são várias concentrações diferentes, né? Então, eu tenho desde uma mais baixa até uma mais alta, né? Bem mais alta,
com concentrações bem diferentes e vários intermediários no meio. Mas digamos que tem uma pessoa que, ao invés de tomar, o ideal para ela, depois de serem feitas várias avaliações, está entre 25 e 50, não é nem 25 nem 50, é 33 microgramas. Se ela tomar 25, vai ter uma dose mais baixa e não vai resolver o problema. Se ela tomar 50, ela pode ter algum problema por ser uma dose muito mais alta do que ela precisa, que pode gerar até um câncer, alguma coisa assim no futuro. O ideal para ela seria 33. Então, o que pode ser feito? A indústria não vai parar a sua linha de produção para fazer 33 microgramas para ela, mas a farmácia de manipulação pode fazer na concentração exata. Então, esses fármacos que, né, se utilizados numa concentração menor ou maior que tem no mercado, no medicamento industrializado, vão trazer problemas, ou de não ter o resultado adequado, ou de trazer problemas futuros. Então, para a farmácia de manipulação, isso é um nicho de mercado bem interessante também, porque a farmácia pode manipular naquela concentração exata que o paciente precisa, trazendo, então, uma segurança muito grande para o paciente. Ficou claro isso? Isso acontece com muita frequência, professor? O que? A necessidade de ter uma concentração do medicamento que não existe no mercado? Isso. Ou, sim, acontece. A maior parte dos medicamentos não traz tanto problema. Se você for tomar, por exemplo, um anti-inflamatório, tá? Que tem uma concentração X lá no mercado. Vamos pegar o diclofenaco, que eu sempre uso o diclofenaco de exemplo, né? Você tem o diclofenaco de 50 miligramas, né? O ideal para uma pessoa, conforme o peso, a estatura, né, o metabolismo dela, seria de, né, fazendo, digamos assim, que a gente conseguisse fazer esse cálculo facilmente. O ideal para ela seria 40 miligramas, tá? Seria ideal para fazer o efeito anti-inflamatório, não precisaria de mais que isso. Mas não tem no mercado, a indústria não pode fazer individualmente para cada pessoa a sua concentração ideal. Então, ela faz uma média que, né, sirva para praticamente todo mundo. Aí o que acontece? Você vai lá, compra na farmácia 50 miligramas. Esses 10 miligramas a mais vão te causar algum prejuízo? Alguma coisa grave? Não. Então não tem problema, né? Mas tem alguns medicamentos que, sim, podem trazer algum risco lá no futuro. No caso de hormônios, principalmente, são substâncias que, sim, podem trazer prejuízo no futuro. Então, o ideal é que daí você utilize a concentração exata que a pessoa precisa, nem mais nem menos, né? Claro, numa faixinha assim, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas que esteja dentro daquela da necessidade real da pessoa. Aí, nesses casos, é melhor manipular, sabe? Porque daí você tem a concentração ideal. No caso do Eutirox, por exemplo, tenho 25, tenho 50, mas para você o ideal seria 30. Né? Se você tomar o 25, você vai ter uma dose um pouquinho menor daquilo que você precisa. Então, você vai ter resultado, sim, mas um pouquinho daqueles efeitos ruins da falta da substância você vai sentir. 50 vai te trazer algo mais, né, um excesso da substância ali, que pode fazer com que lá no futuro você venha a ter algum tipo de problema. Então, se você puder mandar manipular, melhor. Tá? Claro que com esse exemplo que eu dei para vocês, a gente está falando de uma substância que talvez não, mesmo que a utilização seja frequente, de uma concentração maior, não venha trazer, com certeza, um problema lá no futuro, mas aumenta a possibilidade, tá? Então,
Se você pode ter uma segurança maior, manipulando o produto na concentração ideal para você, por que você vai utilizar uma quantidade maior, né, sabendo que essa quantidade maior pode vir a trazer algum problema futuro, pode desencadear algum problema que na utilização da concentração ideal você não tem. Então, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração, até pelas pessoas como usuários do medicamento. Mas, infelizmente, as pessoas elas não sabem isso, né? Elas confiam no que o médico prescreve geralmente baseado nas informações que as próprias indústrias dão. Então, muitas vezes os médicos também não sabem dessas possibilidades, tá? Mas é uma possibilidade para a farmácia de manipulação. Ficou claro isso? Sim, professor. Obrigada. Beleza. Tem mais um tipo de medicamento que é interessante, né, para a farmácia de manipulação ela se especializar. São aqueles medicamentos que você já deve ter ouvido muitas vezes falar que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, né? É exatamente esse tipo de medicamento que a gente tem aqui. A dose tóxica são muito próximas. Então, são medicamentos também que, quando você compra no mercado, você não tem a escolha da concentração, né, ideal para você. Então, você acaba adquirindo aquele medicamento que tem no mercado que é o mais próximo daquela concentração ideal para você. Então, de repente, pode ser que para aquele medicamento, a concentração do medicamento industrializado seja ideal, mas para uma outra pessoa chegue muito próximo da dose tóxica. Até por questões de constituição física, metabolismo, peso, altura, tudo isso. Então, são medicamentos também que, por terem essa dose terapêutica e a dose tóxica muito próximas, se puderem ser manipulados na dosagem ideal para o paciente, melhor. Tá? Porque vai trazer uma segurança muito maior para o paciente. Mais ou menos a mesma coisa que os medicamentos que eu falei anteriormente. A diferença é que nos anteriores eles podem trazer alguma coisa no futuro quando utilizados por muito tempo. Aqui, as substâncias de baixo índice terapêutico, ou medicamentos de baixo índice terapêutico, quando numa dose acima daquilo que é o ideal para você, é quase certeza que pode levar a uma intoxicação, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eu tinha uma listagem desses medicamentos, inclusive está na legislação quais são esses medicamentos, e alguns vocês vão reconhecer facilmente. Aqui, ó. Ácido valproico, aminofilina, carbamazepina, ciclosporina, clindamicina, clonidina, clozapina, são alguns exemplos de substâncias que são chamadas de medicamentos de baixo índice terapêutico. Quem trabalha em farmácia já deve ter visto pelo menos um representante dessas substâncias aí. Sim ou não? Na farmácia especial tem bastante desses daí. Então, e o que acontece? São concentrações padrão, né? Então, se você precisa uma concentração que não é aquela padrão, você corre um risco de intoxicação. Então, geralmente, o que acontece é que o prescritor ele vai prescrever uma dose menor do que aquela ideal para você, né? Nunca maior, porque prescrevendo uma dose maior, né, pode ocorrer o risco de uma intoxicação. Então, digamos que, no caso de um determinado paciente lá, um medicamento que tem concentrações de 25 e 50 miligramas no mercado.
E a concentração ideal para ele está na faixa de 30. Exatamente a mesma exemplo anterior. Se o paciente tomar a dose de 25 que tem no mercado, o efeito vai acontecer, né? Não vai acontecer na sua totalidade, porque a concentração é um pouquinho menor do que a concentração ideal para ele. Já se ele tomar de 50, ele pode passar, né, dessa dose terapêutica para dose tóxica muito facilmente. Então, o que vai acontecer é a utilização sempre da concentração mais baixa quando tem essas possibilidades, porque é melhor você administrar um medicamento que faça um efeito, mas não faça na sua totalidade, do que administrar um medicamento que venha trazer toxicidade. Tá certo? Então, nesse caso, não pode manipular. Não, pode manipular. E o ideal é que, se for possível mandar manipular, seja mandado, porque também daí vai ser feito na concentração ideal para o paciente, tá? Nem a mais, nem a menos, como tem as opções de mercado. Agora, o grande problema que a gente tem é a técnica de preparo do medicamento dentro das farmácias. Tem que ser muito rigoroso em relação a isso, porque como a gente vai fazer diferente da indústria, que tem todo um processo de pesagem já padrão, é feito tudo muito corretamente, né? Geralmente, hoje, as linhas de produção são totalmente automatizadas, então a pesagem é feita automática, a própria mistura da substância no meio daqueles recipientes, tem que deixar tudo muito homogêneo, tudo mais. Na farmácia de manipulação é quase um processo artesanal, né? Você vai fazer praticamente uma a uma das cápsulas para o paciente. Não é bem uma a uma, mas basicamente um processo artesanal. Só que você tem que tomar muito cuidado, então, no processo de pesagem, para realmente pesar. Você ter uma balança de confiança, você ter uma balança calibrada, você ter como é que eu posso explicar? Uma acuidade muito grande, você pesar exatamente aquilo que é necessário, nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos, para que você realmente possa fazer o medicamento na concentração certinha. Então, quem que vai fazer esse processo? Pesagem e os próprios processos de manipulação. É o farmacêutico? Não. O farmacêutico não tem tempo para isso. Então, quem que vai fazer? É o técnico que o farmacêutico vai treinar. Então, o farmacêutico tem que ser bastante rigoroso em relação a isso, em relação ao técnico que ele escolhe, em relação ao técnico que ele treina, porque a responsabilidade de qualquer problema vai ser do farmacêutico. Então, se ele tem um técnico que é realmente preciso, é um técnico responsável, tranquilo. Agora, se for uma pessoa que já tem um pouco mais de quero terminar logo, então tanto faz, vou pesar de qualquer jeito, pode trazer problemas também. Então, tem que ter todo um cuidado no processo de manipulação também. Tá certo? Certo, professor. Ok. Agora vamos falar falando já de manipulação, né? Alguns termos que são muito comuns na farmácia de manipulação e que vocês precisam começar a conhecer, porque vai fazer parte do dia a dia de vocês daqui para frente. Então, por exemplo, QSP. Vocês já viram alguma formulação, já receberam na farmácia alguma fórmula que tinha lá um QSP no meio? Não, professor. Não? Então, na verdade, acontece. Já? Já. E aí? E aí, o que você fez quando você viu essa formulação com QSP? QSP é quantidade suficiente, né, professor? Isso. Então,
Você já identifica, quando tem esse QSP, você já identifica que é uma fórmula para manipular, né? Sim, sim. Aí o que que faz? Quem que está falando que eu não estou vendo quem é? Fábio? Fábio. Ah, é o Fábio. Então, Fábio, você trabalha em dispensação. Sim, sim. Isso. Então, chega lá para você uma prescrição que tem lá no meio QSP. O que você vai fazer? Você fala para o paciente, não posso vender porque é manipulado? Ou faz o quê? Normalmente, professor, QSP já cai numa receita para formular, né? Isso, e daí o que você faz? A farmácia de onde você trabalha tem convênio com farmácia de manipulação? Vocês mandam fazer ou não? Terceirizado. Uhum. Ou seja, você pega a prescrição, você vê que tem lá QSP, você já sabe que é para manipulação, né? É uma forma de identificar uma receita de manipulado, não é? Sim, sim. Então, daí você já sabe, você está numa dispensação, então você já sabe se tem que encaminhar lá para a farmácia de manipulação que você tem esse convênio, né? Ou na farmácia que não tem convênio nenhum, você já fala para o paciente, olha, isso aqui é para manipular, então vai para uma farmácia de manipulação. Basicamente é isso que você faz, não é? Então, o que acontece? Já é um identificador, o QSP já é um identificador de receita para manipular. Mas o que quer dizer esse QSP, além de dizer que é quantidade suficiente para? Eu coloquei um exemplo aqui bem hipotético, bem ridículo, né, de uma formulação. Digamos que fosse uma formulação que eu quero misturar 2 ml de álcool em água para fazer uma soluçãozinha. E vem, então, descrito na fórmula assim, etanol 2 ml e água destilada QSP 30 ml. O que quer me dizer isso? O que essa formulação diz que eu tenho que fazer? Primeiro, quanto que é o volume final dessa solução que eu quero? Quem me responde? Eu acho que é 30 ml. 30, isso mesmo. Porque o QSP ali quer dizer o quê? Que eu vou ter que utilizar, primeiro, a fórmula que diz que eu vou ter que utilizar 2 ml de etanol e água destilada, quantidade suficiente para fazer 30 ml. Tá? Então, o QSP quer dizer isso, é quantidade suficiente para fazer tantos ml, tantos gramas e assim por diante. Ou seja, o meu volume final, no caso, é 30 ml. Então, o que isso quer dizer? Quanto que eu vou utilizar de cada substância? Eu tenho 2 substâncias, o etanol e a água. O etanol já está escrito ali que eu vou usar 2 ml. Então, o que acontece? Quando tem o QSP, quer dizer que eu vou utilizar a substância que está ali do lado dela, que no caso é a água, para completar volume até chegar nos 30 ml. Então, se na minha formulação eu tenho etanol, que é 2 ml, quanto que eu vou utilizar de água para completar 30 ml? 28. 28, exatamente. Então, quando existe esse QSP, sempre quer dizer que aquela substância vai ser utilizada para completar um volume. Digamos que eu tivesse uma outra formulação aqui. Etanol, 50 ml, e água destilada, QSP, 150 ml. O que eu iria fazer? Utilizar 50 ml do etanol e completar com água até chegar nos 150. Quanto que eu iria utilizar de água, então? 100 ml, exatamente. 100.
Tranquila essa primeira formulação que a gente viu aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Essa é a primeira formulação, entre aspas, que a gente vê aqui na disciplina. Ela tem que ser entendida facilmente, porque esse QSP vocês vão utilizar praticamente. É muito difícil você encontrar uma formulação que não tenha um QSP. Então, tem que ficar muito claro que o QSP é exatamente isso, para aquela substância que está ali do lado, é para completar um determinado volume ou um determinado peso, tá? Então, isso é regra, é praxe. Digamos que fosse um pouquinho diferente essa formulação, tivesse etanol 2 ml e água destilada 30 ml. Não tem o QSP ali. Então, o que eu faria? Eu mediria 2 ml de água e 30 ml, 2 ml de etanol e 30 ml de água. Eu teria, no final, 32 ml, o volume final da minha formulação, tá? Então, quando tem o QSP, indica que o volume final que eu quero é aquele que está colocado ali do lado, 30. Se não tem o QSP na formulação, tem vários itens diferentes com um determinado volume, eu vou simplesmente juntando aqueles volumes até que eles deem uma solução que tem um volume já indicado, já está indicado na própria fórmula. Se eu tenho etanol e água destilada, etanol 2 ml, água destilada 30 ml, vou ter um volume final de 32. O QSP faz essa diferença, porque é para completar para aquele volume. Ficou claro? Sim. Posso ir em frente? Vamos lá em frente, então. Outro termo que vocês vão encontrar às vezes, porque já é um termo mais difícil de encontrar, porque é um termo antigo, então só alguns médicos mais antigos ainda utilizam esse termo, que é exatamente, não está errado ali em cima, não. É an ou a-an, é desse jeito mesmo. É uma forma de facilitar a vida de quem está escrevendo. Esse an quer dizer partes iguais. Isso quer dizer o quê? Tem um exemplo ali, talco, óxido de zinco, glicerina e água destilada. E o an do lado, escrito 25 gramas. Isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer uma formulação, essa formulação aí com 4 substâncias, e que as substâncias são as 4, eu tenho que colocar a mesma quantidade, partes iguais. Então, 25 gramas de cada uma delas. Ao invés de o médico escrever lá talco e colocar do lado 25 gramas, óxido de zinco, colocar do lado 25 gramas, glicerina, colocar 25 gramas e água destilada 25 gramas, como são partes iguais, né? É a mesma quantidade de cada substância, simplesmente ele vai ali do lado, coloca an e coloca quanto tem que ir de cada substância. Para facilitar, né, para ficar mais rápido, quando a gente está com preguiça também de ficar escrevendo a mesma coisa, acaba escrevendo assim. Ficou claro isso? Ou não? Sim. Sim? Então, se eu colocar uma outra formulação aí do lado, a mesma formulação, talco, óxido de zinco, glicerina e água destilada, e o an ali do lado é 50 gramas. O que isso quer dizer? Que todos os outros compostos também vão ser 50 gramas. Exatamente, 50 gramas de talco, 50 de óxido de zinco, 50 de glicerina e 50 de água. Certo? Então, pode acontecer de vocês encontrarem isso, de repente, um médico mais antigo, tal, fazer uma formulação e colocar desse jeito. Se acontecer isso, vocês já sabem, já não vão ficar perdidos o que quer dizer aquele an e cadê a concentração do talco, da glicerina e da água destilada, que ele só colocou do óxido de zinco. Na verdade, ele está colocando para todos.
tá? Se forem concentrações diferentes, ele vai ter que obrigatoriamente colocar de cada um. Talco, 10 gramas, óxido de zinco, 25 gramas, glicerina, 18 gramas, água destilada, 14 gramas. Se for tudo igual, ele pode fazer desse jeito. Outra forma, né, de se colocar alguma informação na prescrição, que o médico também se utiliza de uma abreviatura, é o FSA. Então, voltando aqui, o médico pode, de repente, colocar a prescrição e ali embaixo ele escrever só assim, FS. Escrevendo com o mouse eu não tenho muita habilidade, tá? Então, FSA. E pronto. E ele pode escrever lá em cima também, assim, na prescrição, RX. Ué, o que é esse RX aqui? Está pedindo raio-x? Eu já peguei prescrição assim e quase ninguém sabe o que é esse RX. Então, vou explicar os dois já aqui na mesma formulação. Então, tem lá o nome do paciente, lá em cima, né? E daí, embaixo disso, está escrito RX. Esse RX não é nada mais, nada menos do que uma forma educada dos médicos escreverem esse documento, porque a prescrição é um documento, né, do médico escrevendo esse documento, indicando para o farmacêutico o que é para ele fazer, né? Então, é um documento e o médico pode ser educado o suficiente para escrever esse RX aqui. Esse RX, ele vem do grego ou latim, não me lembro bem, que quer dizer recipe, ou seja, receba. Ou, né, traduzindo para a nossa linguagem mais moderna, ele está fazendo um documento, está fazendo a prescrição e está solicitando, né, de uma forma educada que o farmacêutico receba essa formulação, prepare essa formulação segundo a arte, porque o FSA é faça segundo a arte, ou seja, ele está pedindo delicadamente para o paciente receber essa formulação que está aqui e que ele faça segundo a arte, ou seja, prepare da forma como ele conhece, né, ele farmacêutico conhece e sabe como preparar esse medicamento. Então, esses dois itens são duas siglas que podem acontecer para que o médico seja educado e peça para o farmacêutico fazer a formulação da melhor forma possível, tá? Ficou claro isso? Então, o FSA é faça segundo a arte, né? Então, é o médico pedindo para o farmacêutico fazer o preparo daquela formulação como o farmacêutico sabe, né? E o RX, então, é uma forma educada de pedir que o farmacêutico receba aquela formulação e prepare ela, tá? Só para encerrar alguns conceitos, deixa eu só abrir que acho que apareceu alguém aqui. Bom. Só mais alguns conceitos que são importantes e a gente vai utilizar no dia a dia para a gente encerrar a aula. O primeiro deles é o conceito de manipulação. Então, a gente tem um conceito oficial que está descrito na RDC 67/2007, que é a legislação mais atual que está vigente em relação à manipulação, que diz que manipulação é um conjunto de operações farmacotécnicas com finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais. Então, a gente já tem aqui várias informações importantes. Conjunto de operações farmacotécnicas. Então, eu vou, na verdade, me utilizar de várias operações diferentes para preparar um medicamento. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um xarope, eu tenho que pesar o açúcar, eu tenho que pesar a água, eu tenho que aquecer o açúcar com a água até ele se transformar num xarope, eu tenho que agitar, eu tenho que resfriar, eu tenho que adicionar uma substância, um
princípio ativo que foi medido ou foi pesado anteriormente. Então, tudo isso são operações farmacotécnicas, tá? Então, são operações que têm que ser feitas para que eu consiga produzir um medicamento. Então, a manipulação é um conjunto de operações, né? São várias operações diferentes, várias ações diferentes que eu tenho que ter, com a finalidade de elaborar uma preparação magistral ou uma preparação oficinal. O que é uma preparação magistral e uma preparação oficinal? São os tipos de preparações que eu consigo fazer dentro de uma farmácia de manipulação. A gente chama de preparação magistral aquela preparação que é feita de um medicamento ou um cosmético, um dermocosmético, que venha com uma prescrição. Então, como eu já comentei anteriormente, praticamente todas as manipulações que são feitas dentro de uma farmácia de manipulação, elas precisam de uma prescrição. Então, vocês vão ver que sempre que quase sempre, né, 99% dos casos, a manipulação, né, o processo de manipulação começa com a chegada do paciente na farmácia com uma prescrição que ele entrega para um atendente ali na frente, que vai verificar se tem as matérias-primas, se consegue fazer, e já passa o preço para o paciente, para que ele decida se ele quer fazer ou não. 99% dos casos, então, tem a obrigatoriedade de uma prescrição. Tem exceção? Tem. São as chamadas preparações oficinais. O que são essas preparações oficinais? São preparações, então, que nós, farmacêuticos, podemos fazer baseados em literatura oficial, digamos assim, que é a literatura que foi analisada pela Anvisa e que foi liberada para que a gente se utilize dessa literatura. Então, dentro dessa literatura tem as farmacopeias, que são os livros oficiais das farmácias de manipulação. Dentro dessas farmacopeias a gente tem, e tem os formulários terapêuticos também. Dentro dessas farmacopeias a gente tem, então, várias fórmulas que, então, a gente pode se utilizar dessas farmacopeias para fazer essas formulações sem necessidade de uma receita. Então, por exemplo, um desses livros que é oficial e que a gente pode utilizar, então, é o Formulário Nacional. Dentro do Formulário Nacional, a gente tem uma receita de álcool em gel, álcool 70% em gel. Então, se essa formulação está dentro de um formulário que é liberado, né, pela Anvisa, a gente pode fazer sem a necessidade de receita. Então, nesses tempos agora, as farmácias de manipulação começaram a preparar gel e começaram a vender sem necessidade de uma receita para fazer a formulação, tá? Então, isso é uma preparação oficinal. Nas próximas aulas, nos materiais de vocês, eu vou passar as farmacopeias para que vocês tenham uma noção do que ela tem, do formulário nacional também que ele tem. Mas se vocês quiserem conhecer, digitem lá no Google Formulário Nacional. Ele vai aparecer, vocês conseguem fazer o download. Ali tem fórmula de várias bases, como xarope, creme, loção, o álcool gel e outras formulações mais, então, que vocês podem se utilizar dessas informações numa farmácia de manipulação para fazer essas formulações sem precisar de uma receita. Então, se alguém vem e pede uma indicação para vocês, como farmacêuticos, se tiver uma formulação que sirva para essa pessoa e esteja dentro de algum desses formulários que são oficiais, você pode fazer, você pode indicar, né? Pode prescrever, porque o farmacêutico hoje ele pode prescrever, ou pode simplesmente indicar e manipular esses produtos sem precisar que um médico faça uma receita, ou que um dentista faça uma receita e assim por diante. Ficou claro isso? Então, preparações, como eu já falei anteriormente, né, são os procedimentos farmacotécnicos para obtenção do produto manipulado, que vão
desde a avaliação da nutrição, todos os processos de manipulação, fracionamento, invase, colocação de rótulo e conservação das preparações. Preparação magistral é aquilo que eu falei, né, que é preparada sempre atendendo uma prescrição de um profissional. Aí eu pergunto para vocês, quem são os profissionais que podem prescrever medicamento manipulado? Quem me diz? É só médico? Não entendi a pergunta, professor. Quem são os profissionais que podem fazer uma prescrição? Então, eles podem redigir uma prescrição e que a farmácia de manipulação pode manipular aquela prescrição. O médico pode? Dentista. Médico, dentista. Quem mais? Nutricionista. Nutricionista pode dentro da sua área de atuação, né? Então, ele não pode, por exemplo, prescrever um antibiótico, mas dentro da sua área, algum alimento funcional pode. Que mais? Médico veterinário pode também. Quem mais? Hoje, os profissionais da estética podem também, dentro da sua área de atuação, né? E o farmacêutico também. A gente não pode esquecer que o farmacêutico pode prescrever também dentro das suas habilidades, né? Então, são esses os profissionais que podem fazer uma prescrição e que podem, então, ter as prescrições manipuladas por uma farmácia de manipulação. Preparação oficinal foi aquilo que eu falei, que estão baseadas, então, nesses formulários, né, que são reconhecidos pela Anvisa, e daí não precisa de prescrição para fazer. Farmácia. Diferença entre farmácia e drogaria. Vamos falar primeiro da drogaria, que é a mais fácil. Drogaria, quando você registra sua empresa como drogaria, você está indicando que as atividades da drogaria estão ligadas à dispensação, comércio, né, de medicamentos industrializados. Então, quando você monta sua farmácia, seu empreendimento e você registra ela como drogaria, você só tem a possibilidade de vender medicamento industrializado. Claro, além de cosméticos, correlatos e outras coisas mais. Mas de medicamento, é só o medicamento industrializado. Para você poder manipular medicamentos, você tem que registrar seu estabelecimento como farmácia. Aí, dentro desse registro de farmácia, você pode manipular medicamentos, você pode vender medicamento industrializado, você pode vender perfumaria, pode vender correlato e tudo mais. Então, a grande diferença entre farmácia e drogaria é que uma tem mais possibilidades e a outra fica mais restrita. Então, drogaria sempre vai vender só medicamento industrializado. Ah, mas se eu registrar meu empreendimento como uma farmácia e quiser só vender medicamento industrializado, eu posso? Pode. Mas o que acontece é que lá no futuro, se você de repente quiser aumentar, expandir o seu empreendimento e começar a manipular também, você já tem o registro pronto. Agora, se você tem uma drogaria, né, então está registrado como drogaria, você só tem a possibilidade de vender medicamento industrializado. Ah, mas eu quero aumentar, expandir o leque de produtos, eu quero manipular. Então, você vai ter que abrir uma nova empresa, tá? Registrada como farmácia. Ficou claro isso? É só também para vocês entenderem um pouquinho a diferença de farmácia e drogaria. Dispensação. Ato exclusivo do farmacêutico de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não, acompanhado de informações. Então, assim, primeiro, a palavra dispensação, né, que indica que ele
aquele processo de entregar um medicamento para o paciente, só pode ser usada quando é feito por um farmacêutico. Então, tem que ser um farmacêutico que entregue o medicamento e passe informações, tá? Aí a gente chama de dispensação. Se for um farmacêutico que só entrega o medicamento e não passa nenhum tipo de informação, ele não está fazendo uma dispensação. Ele está só entregando o medicamento. Se for um leigo, não farmacêutico, que está entregando o medicamento e está passando informação, ele está entregando medicamento, ele não está dispensando. Por quê? Porque a dispensação, essa palavra dispensação, indica um ato que é exclusivo do farmacêutico, tá? Então, só o farmacêutico pode dispensar, e ele só vai dispensar se ele entregar o medicamento e passar informações a respeito do medicamento ao mesmo tempo, tá certo? Então, dispensação hoje é muito utilizado de qualquer jeito, né? Até o ato de entregar um medicamento remoto, colocar no correio para alguém receber lá na frente, entre aspas, né? Chamam de dispensação, mas na verdade a dispensação é caracterizada por ser, então, uma ação do farmacêutico quando ele entrega o medicamento e quando ele também entrega informações. Caso contrário, a gente não pode chamar de dispensação. Droga, substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária. Então, a droga, ela pode ser uma matéria-prima já produzida, refinada e tudo mais, individualizada, ou pode ser uma substância, de repente uma folha de uma determinada planta, a gente chama de droga também. Matéria-prima, substância ativa ou inativa, com especificação definida que se emprega na preparação dos medicamentos e demais produtos. Então, a matéria-prima abrange tudo aquilo que a gente utiliza para manipular um medicamento. Não é só o princípio ativo, mas todas as outras substâncias que vão ali na composição do produto. Por exemplo, se eu vou fazer um xarope, eu vou utilizar água e açúcar para fazer o xarope e vou utilizar o princípio ativo, que pode ser um extrato, pode ser uma matéria-prima ativa qualquer, que eu vou colocar ali no meio para que ele tenha um efeito terapêutico. Então, matéria-prima, no caso, é o açúcar, a água e a substância que tem atividade que eu coloquei ali no meio, tá? Tudo isso a gente caracteriza como matéria-prima. Medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos. Ou seja, medicamento é aquele produto já acabado, que eu comecei com a utilização de matérias-primas diferentes, né, com procedimentos diferentes, e transformei aquelas matérias-primas, com o uso desses procedimentos, em um produto farmacêutico que tem característica, então, de ser profilático, curativo, paliativo para fim de diagnóstico. Correlato. Eu costumo dizer que correlato é tudo aquilo que tem numa farmácia e que não é medicamento. Então, o correlato pode ser qualquer material de perfumaria, pode ser algodão, produto de higiene pessoal, produto de higiene de ambiente, toda a parte de perfumaria, equipamentos como aqueles aparelhos de verificação de pressão, aparelho de verificação de glicemia, as fitas de glicemia, tudo mais. Na verdade, tudo que não é medicamento pode ser considerado como correlato. Especialidade farmacêutica. A gente vê muitas vezes na literatura se falar de especialidade farmacêutica. E o que é especialidade farmacêutica? É o medicamento que vem da indústria farmacêutica, ou seja, o medicamento industrializado. Todo medicamento industrializado, registrado, tudo certinho, a gente pode chamar de especialidade farmacêutica.
Forma farmacêutica é o formato físico que a formulação adquire depois do processo de preparação, que tem que estar adequado à via de administração. Daí a gente tem, então, como formas farmacêuticas, a cápsula, comprimido, o xarope, o creme, a loção, o gel, e assim por diante. Formulação é a composição do medicamento. A formulação geralmente é composta por 3 itens diferentes. Um princípio ativo, que pode ser chamado também de fármaco ou ativo cosmético, o excipiente ou veículo e os coadjuvantes farmacotécnicos. O que é cada um deles? Então, primeiro, princípio ativo. Está relacionado com a ação farmacológica. Então, é aquela substância que vai fazer a ação farmacológica, que ela tem que ser adicionada ali no medicamento para que faça o efeito. O excipiente ou veículo. São as formas e as matérias-primas que são utilizadas para preparo do medicamento, mas que não tem ação farmacológica. Então, tudo aquilo de matéria-prima que é utilizado para fazer o medicamento e que não tem ação farmacológica, a gente chama de excipiente ou veículo. Quando a gente está falando de uma forma sólida, como uma cápsula, como um comprimido, que a gente está trabalhando com substâncias sólidas, a gente chama de excipiente. Quando é líquido, a gente chama de veículo. Então, se vocês pegarem formulações diferentes, vocês vão ver que na composição de comprimidos, por exemplo, sempre vai estar escrito excipiente. Quando são líquidos, sempre vai estar escrito veículo. Tá? Então, por exemplo, o veículo para um xarope base, o que é? Para um xarope de guaco. O veículo é o xarope, que é a mistura de água com açúcar. O princípio ativo, o que é? É o extrato de guaco. E a terceiro item que a gente tem, que nem sempre é utilizado, mas muitas vezes é utilizado, é o coadjuvante ou adjuvante. São substâncias que são adicionadas para trazer alguma característica melhor ou para melhorar a própria conservação do produto. Não é, então, substância ativa, não é um princípio ativo, não é um veículo nem um excipiente, mas é uma substância que está ali para ajudar a melhorar o resultado final do medicamento. Então, a gente pode colocar edulcorantes e flavorizantes, por exemplo. O que é edulcorante e flavorizante? Flavorizante é alguma substância que é utilizada para dar um sabor, né? Um sabor mais agradável. Edulcorante são substâncias que são utilizadas para dar um efeito adocicado para os produtos. Antioxidantes são substâncias que são adicionadas para evitar a oxidação do produto. Tampão são substâncias que são utilizadas para evitar a variação de pH do medicamento. Conservantes são substâncias que são utilizadas para evitar crescimento bacteriano. Quelantes são substâncias que são utilizadas para inibir certos íons que possam estar na formulação, que quando eles estão na forma livre, eles podem trazer problemas para o medicamento. Exemplo, quando a gente faz um xarope, por exemplo, na água que a gente utiliza, apesar de ser uma água destilada ou deionizada, ou deionizada não, destilada ou uma água que passou por um outro processo de filtração, alguns íons de ferro podem permanecer ali naquela água. E eles estando livres ali, eles têm atividade. Então, pode ser que esse íon ferro, com o passar do tempo, ele comece a soltar uma coloração acastanhada na minha solução, no meu xarope, ou um sabor ferruginoso. Então, para evitar que isso aconteça, eu uso uma substância chamada quelante, que é uma substância que vai pegar esse íon ferro que está ali solto no líquido e vai englobar ele na sua estrutura, fazendo com que ele deixe de ser
uma substância ativa e passe a ser uma substância inativa. Então, o ferro continua ali dentro, mas como ele está, digamos assim, cercado por uma substância quelante, ele não tem efeito, então ele não faz aquela atividade de trazer aquele gosto ferroso, nem a coloração castanha para a solução, tá? E é isso por hoje. Não quero mais segurar vocês. Semana que vem a gente tem mais. Beleza? Gente, muito obrigado, então. Tem uma atividade para vocês fazerem lá, não esqueçam de fazer. E acho que é isso, tá? Tem um materialzinho também complementar, um sitezinho que tem algumas outras palavras que são bastante utilizadas na área de farmácia. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, está disponível para vocês, tá bom? Então, até a semana que vem. E boa neve para vocês, se é que vai ter, que eu acho muito difícil. Tchau, professor. Obrigada. Tá bom? Nada, até a semana que vem. Se você lembrar de conversar lá e ver se consegue alguma vaga, me avise, tá? Vejo sim, pode deixar. Todo mundo, inclusive, se alguém tiver informação de alguma vaga, me avise. Pode ser em dispensação, manipulação, hospitalar, estamos aceitando de tudo, tá bom? Obrigado, gente. Até a semana que vem. Tchau. Obrigado, professor. Tchau. Tchau.